Cristo, ele veio fazer a vontade do Pai. É esta a proposta de Cristo. Ele veio fazer a vontade do Pai. Ele disse: eu não vim testificar da minha vontade, mas faço como o Pai me mostra. Cristo estava dizendo que a palavra dele vinha de alguém, vinha do Pai. Não era palavra baseada em opiniões de homens, nem palavra baseada em opiniões de homens ilustres. É isso que acontece com muitos hoje em dia. Se baseiam na sua vida com Deus nas tiradas de homens ilustres. Pois eles dizem: se eu seguir o caminho dos homens ilustres, eu vou ver como eles veem. E eu vou ficar lá em cima. Eu vou ficar na crista da onda. E até incentivam outros a olharem através destes espelhos humanos, palavras de homens ilustres, os ilustrados, os iluminados. Jesus não tinha tal discernimento. Jesus disse: eu falo as palavras do Pai. Ponto final. Há uma diferença entre falar a palavra do Pai e falar a palavra de homens ilustres, dos iluminados, dos notáveis. Um vai fazer a vontade de Deus, o outro vai fazer as ideologias. Um faz a vontade de Deus, carrega o óleo do Espírito Santo. O outro faz a vontade das ideologias, carrega o óleo estranho. Aí vamos cair no que Cristo disse. A parábola das virgens. Tem as virgens prudentes, que seguem o que Cristo fez, que têm a mente de Cristo, e segue a palavra do Pai. E tem as virgens imprudentes, que seguem a opinião de homens ilustres, iluminados na história, destacados, e segue o caminho das virgens imprudentes. Agora, dá para a gente se localizar. Eu estou seguindo o caminho das virgens prudentes, ou eu estou seguindo o caminho das virgens imprudentes?
Jesus mostrou a sua condição. O que Jesus seguia. E ele disse: eu sigo as palavras do meu Pai. É lógico que isso acarretou consequências para Jesus Cristo. Os que seguiam a tradição ou as tradições dos homens não gostavam da fala de Jesus Cristo. Jesus Cristo falava a palavra do Pai. Estes homens, os igrejeiros, os sinagogueiros, seguiam a tradição dos anciões. Isto é, seguiam as opiniões de homens ilustres. O fogo estranho. E é lógico que havia conflito. Jesus seguia a palavra do Pai. E Jesus ensinava a palavra do Pai, como o Pai dizia para ele. Jesus era fiel e sabia onde estava pisando. Os sacerdotes da época seguiam um outro caminho. Seguiam o caminho da tradição de Israel. Eram os religiosos. Então havia um conflito. Jesus apresentando o caminho do Pai, os religiosos apresentando o caminho da tradição, o caminho dos homens ilustres, iluminados. Consequência, não gostaram de Jesus. E como faziam a cabeça do povo? Como Jesus disse, vocês têm a chave. Vocês abrem e vocês fecham. Você manda a pessoa para o inferno, vocês mandam para o céu. Jesus falou isso para os sacerdotes da época. Vocês têm a chave. Jesus sabia que eles eram determinantes para o povo. O povo seguia a orientação dos sacerdotes da época. Mas havia um conflito entre Jesus Cristo com a palavra do Pai e os sacerdotes com a palavra da tradição religiosa, da tradição de seus pais, dos ensinamentos de homens ilustres. E os religiosos estavam notando que o povo estava seguindo a Jesus. E estavam gostando dos ensinamentos de Jesus. Pois o povo via que nas palavras de Jesus e nos seus ensinamentos havia autoridade. Nesta posição, Jesus fazia diferença. Jesus era diferente. Jesus ensinava diferente e falava de modo diferente. De quem? Das autoridades religiosas da época. E o povo estava gostando. Os sacerdotes perceberam isso. E o que aconteceu com os sacerdotes? O seu espírito ficou marcado com a marca da inveja. Inveja. Qual a causa? Eles estavam vendo o povo seguir a Jesus Cristo.
Então, nos seus concílios, chegaram a uma conclusão. Nas suas reuniões, naquelas reuniões secretas, onde o povo não participa, só a elite religiosa participa daquele conselho. Então eles estão vendo a situação. Jesus arrebanhando o povo gostando de Jesus. Isto significava uma coisa: eles estavam perdendo o povo. Certamente que isso ia redundar numa outra posição. E eles vislumbraram. Se a coisa continuar assim, se o povo seguir a Jesus Cristo, nós vamos perder os nossos cargos, nós vamos perder as nossas funções. Sabe o que significa isso? Nós iremos perder os nossos privilégios. O que fazer? A solução estava sendo encaminhada. Então é melhor que Cristo morra, que a gente perca os nossos cargos, as nossas funções. Que a gente perca nosso foro privilegiado. Nós não podemos perder nosso foro privilegiado. Então, determinaram pegar Jesus Cristo numa posição suspeita para poderem acusá-lo. E então terem a justificativa da sua morte. Aí está a intenção do religioso. Ele ama o seu cargo, ele ama a sua administração, ele ama o poder. E essas intenções do coração ficou mostrado unicamente através de Jesus Cristo. Mostrar o seu ponto de vista. Eu vim pregar a vontade do Pai. Quando ele fala, eu vim pregar a vontade do Pai, evidencia-se o outro lado. Pega a vontade dos ilustres, a vontade dos iluminados, a tradição dos homens. Dois lados. E os dois lados têm brilho. E Jesus, ao contar a parábola das virgens, mostrou isso. As virgens puras são puras. As virgens têm candeia, têm as escrituras sagradas. As candeias das virgens brilham. Jesus estava dizendo que a Bíblia das virgens tem luz. Jesus mostrou isto com clareza. Só que, no fim da estrada, haverá uma diferença. Haverá uma diferença. No fim da estrada. E aí é o que conta. E o fim da estrada é o momento em que se ouve:
O noivo é chegado! O noivo é chegado! Diz que as virgens estavam dormindo. Ambas, tanto a prudente quanto a doida. Mas a diferença apareceu. Aí apareceu a diferença. Jesus contou essa história. Isso serve como advertência para nós em cada geração, para que vejamos o tipo de óleo que carregamos em nossas lanternas. O óleo do Pai ou o óleo da tradição dos homens. Tradição dos homens ilustres, dos notáveis. Então a diferença, aquelas virgens chamadas prudentes carregavam o óleo do ensinamento do Pai. Suas lâmpadas continuavam brilhando e elas seguiram rumo aos portais abertos da eternidade. E diz que é 50% das virgens. Assim falou Jesus Cristo. 50% das virgens, a lanterna dela tinha luz e elas seguiam passos rumo aos portais abertos da eternidade. Ela tinha luz para iluminar esse caminho escuro até os portais abertos da eternidade. Tinham a luz do Pai. Outras 50% não conseguiam andar dali do espaço onde ouviu-se a voz: o noivo é chegado, até os portões abertos da eternidade. O caminho é escuro e elas não tinham mais luz. A luz brilhante dos homens, dos teólogos, deste momento em diante, não brilhava, não servia mais para iluminar os passos dali até os portais abertos da eternidade. Resultado, ficam desesperadas. A nossa lanterna não brilha mais. O que aconteceu? Descobriram que a lanterna dela, as escrituras, a letra, mata. Não brilha. Terrível descoberta. Andar sem luz é andar nas trevas. Não vê o que tem à frente. Logo você vai tropeçar e pode cair. Aí então vem o medo. E naquele desespero elas dizem para aquelas que têm a luz na sua lanterna: me dá desta tua luz. Me dá desta tua luz, para que eu possa seguir junto com vocês, porque a minha não está brilhando. Resposta: não consigo passar minha luz. Não era maldade delas, não. Porque essa luz é diferente. Essa luz é forjada na intimidade de cada pessoa. É um relacionamento pessoal com Deus. Não é um relacionamento coletivo.
coletivo, não é o relacionamento coletivo. A luz das virgens prudentes tem um fundamento. Provém de um relacionamento pessoal com o Pai, de ouvir a voz do Pai, seguir os ensinamentos de Cristo e não o ensinamento da tradição dos homens e dos homens ilustres. Então elas não têm como compartilhar aquela luz íntima. É de foro especial, particular, vem de uma vivência com Deus. Uma vivência com Deus. Uma experiência pessoal com Deus. Aí está o tipo da luz das virgens prudentes. E elas não têm como compartilhar. É de foro pessoal. Íntimo. É intimidade com Deus. É o conhecimento dessa intimidade com Deus que faz com que a luz, as escrituras da Virgem Prudente continue a brilhar até que elas entrem nos portais abertos da eternidade. Será que dá para a gente aprender uma lição? Nós estamos seguindo a vontade do Pai como fez Jesus Cristo? Ou estamos seguindo a tradição dos homens como estavam fazendo os sinagogueiros, os frequentadores da sinagoga, seguindo a luz da tradição dos seus pais, a luz da tradição dos homens antigos, dos homens ilustres, dos teólogos. Aqui está a questão. Cabe a você agora enxergar qual o seu lugar. Entre as virgens prudentes ou você está entre as virgens imprudentes? Qual a sua posição? Valeu, né? Senhor, obrigado por essa palavra maravilhosa que Jesus Cristo mostra. Ou seguimos a vontade do Pai, como fez Jesus Cristo e as virgens prudentes. Ou seguimos a vontade da tradição, do ensinamento das teologias humanas, e seguimos as virgens imprudentes. Uma tem a vida eterna, outra vai para o inferno. Obrigado por esse conhecimento. Agora, em nome de Jesus Cristo, nós quebramos toda a força do mal, todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte. Saiam de nossos corpos, da cabeça à planta dos pés agora, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito nervoso, ira, rancor, intranquilidade, mágoa, tristeza, depressão, angústia, saiam de nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de pobreza, miséria e desgraça, sai de nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Sai também de nossos países em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, iluminada pelo Espírito Santo. Você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.